Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Genivaldo e estarei ministrando essa aula que tem como tema o continente europeu. O continente europeu ele está localizado numa região estratégica. Se olharmos do ponto de vista dessa configuração da formação do planisfério mundial, o continente europeu está localizado no centro dos continentes, ou seja, no centro do mundo. Então ele já tem aí uma localização privilegiada em relação aos outros continentes. Como nós podemos observar, o continente europeu está nessa cor em violeta e a gente pode distinguir ele dos outros continentes da Terra. O continente europeu possui uma superfície de 10.368.099 km². A Europa limita-se ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a oeste pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, pelas montanhas do Cáucaso e pelo Mar Cáspio, e a leste pelos Montes Urais e pelo rio Ural. Segundo a mitologia grega, Europa foi uma mulher muito bonita que despertou os amores de Zeus, Deus Rei do Olimpo. O continente europeu possui 50 países, uma população de aproximadamente 750 milhões de habitantes. Um dado importante que podemos observar é que cerca de 48,2% da população europeia é composta pelo gênero do sexo masculino e 51,8% do gênero feminino. Antes de continuarmos falando sobre o continente europeu, vamos observar alguns termos que são utilizados quando falamos sobre Europa. O primeiro deles é o termo Eurásia. Eurásia é um termo usado para caracterizar a junção dos continentes, do continente europeu e do continente asiático. O continente europeu e o continente asiático, eles possuem uma única plataforma continental. Eles estão unidos geologicamente. Por esse motivo, usa-se esse termo, tá, para caracterizar a junção dos dois continentes. São os únicos continentes do planeta que não estão divididos em toda a sua extensão por mares ou oceanos, tá? Eles possuem uma divisão física que foi colocada ali como um divisor de águas, que é o Montes Urais, tá? Mas a maior parte das suas fronteiras, elas estão ligadas por terra. Existem ali alguns mares também que separam ali, mas em sua maior totalidade está dividida por espaço físico ligado por terra. Um outro termo que também é usado bastante é o Euro-Afroasiático. Esse termo ele é usado para caracterizar os três continentes mais antigos do planeta, que nós chamamos de Velho Mundo: o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Beleza? As penínsulas da Europa. O continente europeu ele é formado por penínsulas. Para quem não sabe, penínsulas são partes de um continente onde ele é quase totalmente cercado por águas. E o continente europeu ele possui algumas dessas regiões que nós chamamos de penínsulas. Nós podemos destacar aqui no mapa a Península Escandinava, a Península Ibérica, a Península Itálica e a Península Balcânica. Nós temos também aí várias ilhas que compõem o continente europeu, como as Ilhas Britânicas, a Irlândia, a Sicília, a Córcega, entre outras. Okay? O relevo da Europa é marcado pela presença de maciços antigos e planícies. Já os dobramentos modernos são encontrados na parte sul do território. As principais estão presentes ao longo da Europa Central. Ao norte do território estão os Alpes escandinavos e os Montes Apeninos. Dentre os dobramentos modernos da Europa estão os Pirineus, os Alpes, os Apeninos, os Cárpatos e o Cáucaso. Como nós podemos ver na imagem aí do mapa, na hidrografia da Europa, os rios são elementos importantes na história evolutiva dos povos. São locais de deslocamento e de estabelecimento de núcleos humanos. Os principais rios da Europa são o rio Reno, o rio Sena, o rio Rodano, o rio Volga e o rio Danúbio. No entanto, os rios europeus eles sofrem com a poluição devido
devido à expansão humana, beleza? Como em toda parte do mundo, os rios da Europa eles são importantes para a produção de alimento, para o abastecimento das cidades e uso doméstico, para a indústria e também para o escoamento tanto da produção como para a circulação de pessoas, aonde os rios são navegáveis em alguns países. Beleza? A vegetação da Europa, a sua formação está relacionada à questão climática. Devido ao continente europeu estar localizado a sua maior parte na região de clima temperados, temos aí alguns tipos de vegetações características desse tipo de clima. Nós temos a taiga, que está em verde escuro. Nós temos a floresta temperada, que está em verde mais claro. Nós temos a floresta mediterrânea, que está próximo ali ao mar Mediterrâneo, nessa parte em vermelho, próximo ao litoral. Nós temos a tundra. A tundra ela já está localizada no extremo da Europa, devido ali já está próximo do Ártico, do Círculo Polar Ártico, próximo ali dos polos. Então é uma região muito fria onde predomina esse tipo de vegetação, tá ok? Nós temos aí as steppes, essa parte em amarelo claro. A maior parte da vegetação da Europa é composta por poucas espécies de árvores. Não são tão diversificadas. Apesar de serem heterogêneas, elas possuem poucas espécies, beleza? Agora vamos falar sobre os climas da Europa. Nós podemos observar aí que se destacam vários tipos de clima na Europa, principalmente o clima temperado, tá? Mas a Europa não possui só clima temperado, possui o clima mediterrâneo, o clima semiárido, o clima frio e o clima polar. O clima temperado predomina na parte central da Europa. O clima mediterrâneo na parte próxima ao mar Mediterrâneo, nas regiões litorâneas. O semiárido na parte oeste do continente. O clima frio está localizado na parte norte e o clima polar na parte do extremo norte da Europa, beleza? Como nós podemos ver aí no mapa. O continente europeu também está subdividido em 5 macro-regiões, como podemos observar nesse mapa. Nós temos aí Europa centro-ocidental em azul, Europa central em amarelo, Europa meridional em laranjado, Europa setentrional em verde, oriental em vermelho. Nós iremos falar de cada uma delas, ok? A Europa central é formada por Alemanha, Suíça, Austrália, Liechtenstein, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. São países que passaram por profundas transformações econômicas a partir da abertura para o capitalismo. O país mais desenvolvido economicamente é a Alemanha. As atividades industriais se concentram na região banhada pelo rio da bacia do Rio Reno, onde estão importantes centros industriais. O Vale do Ruhr é uma das regiões mais industrializadas da Europa. Na Europa Central, há uma dependência externa para abastecimento de produtos agropecuários. O turismo é especialmente importante para os países alpinos. Europa Meridional. Esta região da Europa é formada pela Itália, San Marino, Romênia, Bulgária, Vaticano, Turquia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, Grécia, Malta, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. O litoral desta região apresenta-se bastante recortado, é banhado pelo mar Mediterrâneo. Desses países, apenas a Itália apresenta destaque na questão industrial. A Europa Meridional também é marcada pela presença de conflitos étnicos e religiosos. Europa Setentrional. Esta região europeia é também conhecida como Escandinávia e é formada pela Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Irlândia. É uma região bastante rica em minérios e recursos energéticos. Na agropecuária, destaca-se a criação de suínos, ovinos e bovinos, bem como a produção de cereais, além da exploração da madeira. São países que apresentam um bom desenvolvimento socioeconômico, caracterizados pela qualidade de vida da população e elevado índice de estudos. Europa Oriental. Esta é a região que fica mais ao leste do continente europeu. São países desta região: a Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia,
Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Estes países formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até 1990, quando sofreram uma profunda mudança em suas organizações políticas e também econômicas. São países ricos em recursos energéticos e minerais. Na agropecuária destaca-se a produção de batatas e centeio, trigo, milho e beterraba, bem como a criação de ovinos, caça, pesca e extração de madeira. A Europa centro-ocidental é formada por Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Mônaco e Andorra. É uma das regiões mais desenvolvidas do mundo, especialmente na industrialização. Muitas empresas transnacionais que atuam no mundo todo são oriundas dessa região do globo. Além da indústria, destaca-se a atividades como mineração, agropecuária e o turismo. Aqui nós chegamos ao fim de mais uma videoaula de geografia. Fiquem atentos para a próxima parte da videoaula. Fique com Deus e até mais.